Você já sentiu que a sua profissão era para ser leve, prazerosa, mas está virando uma maratona cansativa, onde você tem que fazer mil coisas sozinha? Afinal de contas, você é uma eu empresa. Você atende crianças, precisa acolher os pais, observar sinais, anotar tudo e no final do dia sobra o que ainda para você fazer? Anamnese, montar devolutiva, planejar a próxima sessão e criar conteúdo para o seu Instagram. Eu sei que é coisa demais para uma pessoa só. Você queria poder focar no que ama, atender bem cada criança, ter tempo para separar com calma tudo, sentir aquela segurança nos seus registros. E ainda manter a sua presença profissional nas redes sociais, que eu sei que é difícil, sem ter que virar uma influenciadora e nem passar a madrugada no Canva fazendo arte. E acima de tudo, queria poder respirar aliviada no final do dia, sabendo que está tudo organizado e sob controle, sem ter que ficar equilibrando vários pratos, né? Mas a realidade, a gente sabe que ela é bem diferente, né? Você perde horas escrevendo coisas repetidas, usa modelos soltos que achou na internet, mas sempre fica com medo de estar esquecendo algo importante ou de grupos que você viu de terapia alimentar. E quando pensa em conteúdo para rede social, já bate aquele desânimo. Eu não sei o que postar, não sei como escrever, não tenho tempo para isso. Afinal de contas, você tem tanta coisa para fazer no seu dia, mas já tentou organizar isso. Não é que você não tenha tentado, já tentou fazer sozinha. Mas continua sobrecarregada, com a agenda lotada, mas a cabeça, puf, explodindo de tarefas. E se eu te dissesse que agora você pode ter três funcionários para te ajudar no consultório, sem precisar contratar ninguém? Sim, parece milagre, né? E pegadinha, mas não é. São três robôs preparados para fazer exatamente o que você faz todos os dias com mais agilidade, leveza e segurança. Para criar anamneses completas e acolhedoras, gerar devolutivas automáticas baseadas nos dados clínicos, planejar sessão com objetivos claros e até criar conteúdos profissionais para redes sociais, com ética e consistência. Tudo isso sem aplicação, sem complicação, sem linguagem difícil, sem precisar entender de tecnologia. Afinal de contas, você não precisa ser uma programadora. A verdade é que você não nasceu para ser secretária, redatora, social media, designer, terapeuta, tudo ao mesmo tempo. E é isso que acaba te esgotando no processo. Você já estudou anos para cuidar da saúde das crianças, mas hoje parece que o seu tempo está indo para tarefas que não têm a ver com cuidado terapêutico. Eu já passei por isso também. Cada hora perdida é uma oportunidade de atenção que a gente deixa escapar. Acaba que a nossa mente fica tão sobrecarregada que a gente acaba perdendo pontos importantes do nosso paciente. Então, às vezes, uma energia que poderia estar sendo usada para evoluir os atendimentos, a gente está gastando em outras demandas que poderiam ser resolvidas no instalar de dedos. Então, quem vai te ajudar a fazer isso tudo sou eu, com meus três robôs, que são a Ania. A Ania, ela tem diversas funções que eu vou mostrar a aplicabilidade para você. Ela não só entende de terapia alimentar, mas também eu criei um. Ela vai usar todo o método que eu uso dentro da formação de terapia alimentar para você que atende terapia alimentar. Então, depois de acompanhar centenas de nutricionistas, fonos, TOs, psicólogas, eu percebi que um padrão bem linear em todas elas. Todas estavam gastando muito tempo com tarefas que poderiam ser feitas de forma mais prática. E aí que nasceu o consultório automatizado. Então, ele é um curso com mais três sistemas de robôs prontos que funcionam como verdadeiros funcionários virtuais, tá? E tudo de uma forma muito simples. Então, a Ania, ela lembra, deixa eu ver, como que eu posso te explicar isso, né? Ela me lembra muito todas as minhas alunas que eu atendi, ou seja, na formação de terapia alimentar, ou seja, na minha mentoria, que são nutris e fonos terapeutas com as mesmas dores. Muita demanda clínica,
pouco tempo para se organizar. E o pior disso tudo é a sensação constante de estar atrasada com tudo. Sempre estar devendo alguma coisa, sempre estar alguma coisa para trás. Não conseguir equilibrar todos os pratos e às vezes deixar algum cair. Então, é a constante sensação de estar atrasada com devolutiva, de estar atrasada com relatórios para famílias, sessões que ficam meio no improviso porque não foi planejada, rede social meio que jogada às traças e aquela culpa que pesa no final do dia. Será que eu estou entregando tudo que essa criança precisa ou estou negligenciando alguma coisa? Então, era como se houvesse é como se houvesse não houvesse tempo suficiente para ser uma boa profissional e ainda cuidar da vida pessoal. Afinal de contas, maioria, nós somos mulheres que vamos ter marido, casa, filhos, tudo para tomar conta. E isso são coisas que vão se acumulando. Foi aí que eu percebi que o problema não era a competência clínica. A falha estava em tarefas que não estavam sendo feitas. Tudo manual, tudo era do zero todos os dias e tudo dependia somente dessas terapeutas. E aí eu pensei, e se existisse uma forma de automatizar esse processo que é repetitivo e deixar mais tempo verdadeiramente livre para o que a gente precisa, que é aquele toque humano, aquele convívio com essas crianças. E aí que surgiu a Anya. Por isso que aí eu pensei, por que não criar robôs para fazer que esse suga-tempo deixe de existir? Então, é deixar só o que exige a inteligência clínica para vocês fazerem. O que é operacional, os robôs podem fazer com vocês. E um spoiler, ele também dá uma pensadinha clínica. Então, antes de chegar no modelo ideal, eu testei tudo. Planilhas complexas que se confundiam, ferramentas de IA gringa que pareciam em outro idioma, modelos prontos que não se adaptavam à linguagem de saúde. Então, eu já venho utilizando a inteligência artificial há um bom tempo e tentando tudo que é possível de facilitar. E eu vi que nada parecia funcionar de verdade. Então, ou era complexo demais, então como queria repassar isso? E não respeitava a ética do cuidado do paciente, porque ela não foi pensada como uma terapeuta. Então, eu entendi que o caminho era criar algo mais simples, mais direto, respeitoso e 100% clínico, respeitando o nosso código de ética, para a gente poder respeitar os nossos pacientes. Então, a primeira vez que eu testei o robô, né? Depois de pronto, fazer uma devolutiva, uma anamnese bem feita, uma tarefa que às vezes eu demorava 1 hora ou mais, eu fiz em 10, 15 minutos, tá? O texto saiu muito mais claro, não saiu com termos muito técnicos, ele saiu mais acolhedor e digno de uma profissional com qualidade. E aí, quando eu fui compartilhando isso com nos bastidores com algumas profissionais, elas começaram a ter interesse nisso também. Então, esse robô, ele vale mais do que a sua estagiária clínica. Então, foi aqui que ele nasceu, ali a certeza que era a hora de transformar isso tudo, todo método que eu conheço, para as terapeutas também usarem. Então, muito tempo a gente acreditou que para ter produtividade, para você dar conta você precisava dar conta de tudo, que era só se organizar melhor, era só otimizar a sua agenda, era só organizar a sua agenda, ou que precisaria contratar alguém para te ajudar. E isso tudo eu vou provar para você que é mentira. A verdade é que você precisa de ferramentas certas. E essas ferramentas agora, elas existem, elas foram feitas para você, sem enrolação e sem curva de aprendizado. Você não vai ter um longo tempo para usar. Você vai assistir aulas curtas e já vai conseguir utilizar imediatamente após a sua compra, com linguagem que fala, com uma linguagem que fala a técnica de saúde, que fala com a terapeuta alimentar. Então, desde as primeiras alunas que já começaram a aplicar o robô, os relatos são unânimes, que ela está conseguindo planejar a semana em 1 hora, que as devolutivas ficaram mais bonitas e técnicas, que passaram a organizar essas devolutivas que não estavam sendo feitas as documentações do consultório. A rotina clínica está ficando mais leve, essa terapeuta está ficando menos cansada com esses 3 robôs
funcionários ajudando, tá? Então, é, o que talvez ainda você não percebeu é que esses robôs, eles não vão apenas te ajudar a escrever mais rápido ou até mesmo planejar melhor a sua sessão. Eles vão te dar coisas que não têm preço. Tranquilidade mental, tempo livre, foco no que realmente importa e sensação de domínio sobre a sua própria rotina. E quando você para de viver no modo de apagar incêndio, tudo melhora. Você dorme melhor, você consegue dar mais atenção para cada criança que está no seu consultório e até os resultados clínicos melhoram, porque você não está mais exausta, você não está mais cansada quando pensa nisso. E ali tudo isso é uma transformação silenciosa, mas ela é poderosa. Então, por isso que eu criei o consultório automatizado, que é um curso 100% online, didático e o principal, com 3 robôs funcionários prontos para usar. Não precisa instalar nada, não precisa entender de tecnologia, não precisa configurar tudo do zero, porque ela já foi treinada com todo o meu conhecimento de terapia alimentar. É só abrir e preencher os dados clínicos que o robô faz o resto. E o melhor, cada robô foi especificamente criado para você que atende sobre alimentação infantil. E não é só de Nutri, é Nutri, Fono, TO e psicóloga, todas que podem atuar em terapia alimentar, tá? Então, é, quanto tempo você já perdeu escrevendo evolutiva? Quantas horas você passa planejando sessões e ainda sente que a sua obsessão ficou meia boca? Quantas vezes você quis postar algo no Instagram e desistiu por não saber o que escrever? E você, se você somar tudo isso, vai perceber que você já está pagando um preço e ele é caro, né? O tempo hoje é o que a gente tem mais de precioso. Então você está pagando com o seu descanso, porque a hora que você está descansando era para você estar descansando, você está fazendo essas atividades. Está pagando com a sua saúde mental, está pagando o tempo que poderia estar com a sua família. E não é mais questão de quero, é uma necessidade para continuar fazendo o trabalho com amor e sanidade. Afinal de contas, eu não quero que você tenha um burnout por tanta coisa que você tem que fazer. E você não precisa entender de inteligência artificial, não precisa instalar nada, como eu já falei, e não precisa configurar sistemas complicados. É tudo pronto, tudo no passo a passo, com vídeos curtos e exemplos clínicos reais. Você abre o robô e coloca dados e vai receber devolutiva pronta, sessões estruturadas, calendário de conteúdo profissional, tudo sem ficar quebrando a cabeça, tudo com a sua linguagem, tudo respeitando a ética e a saúde infantil. E aí, eu vou mostrar para vocês na prática como que isso funciona. Afinal de contas, a gente trabalha com provas nesse lugar. Então, está aqui a Ana que planeja a sua sessão. Você pode perguntar para ela: como pode me ajudar? Eu vou fazer tudo muito rápido. Lá no curso você vai ver pausadamente, separadinho. E como que a Ania pode nos ajudar? Então, ela está pensando. Oi, eu posso te ajudar de várias formas dentro do universo da terapia alimentar. Aqui estão algumas maneiras práticas de como contribuir. Então, objetivo principal da sessão, subjetivos, rastreamento alimentar atualizado, lista de alimentos para trabalhar, estratégias terapêuticas. Tudo isso a Ania vai fazer. Então, eu vou pegar um pronto para mostrar para vocês que eu fui fazendo no curso. Vou pegar aqui. Não, eu vou fazer do zero com vocês porque vocês merecem. Então, olha só. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, questionário pré-consulta da minha paciente. Ó, vou adicionar também o rastreamento alimentar dela. Vou solicitar para a Anne armazenar os dados da minha paciente. Armazene os dados da Alice. Então, ela está armazenando todos os dados da minha paciente. Eu só anexei a ficha de questionário pré-consulta, tá? Aí, eu vou utilizar a minha outra robô, que é para fazer um planejamento terapêutico para a Alice.
E olha que eu não coloquei todas as informações que eu tenho da paciente. Eu fiz aqui e estou fazendo só um demonstrativo rápido, baseado em todo o seu conhecimento de terapia alimentar. Por favor, alimentar. E nos alimentos que a Alice consome hoje, me ajude a criar uma sessão de terapia alimentar. Ela já foi treinada para isso. Então ela sabe, ó. Ela vai me dar aqui, sessão individual, qual que é o objetivo principal da sessão, quais são os subjetivos dessa sessão, alimentos para a sessão, e ela me explica por que de cada alimento. Então eu não fico no escuro. Ela fala sobre a escalada do comer, porque ela foi treinada de acordo com Get Permissions, SOS Approach, e ela sabe todas as técnicas de terapia alimentar. E aqui ela me dá dicas para a família após a sessão. Então ela vai me dando. Tá, vamos dizer, eu vou voltar para outra robô, que é a terapeuta alimentar. Me explique bioquimicamente e sensorialmente, bioquimicamente, eu vou pôr os três, que eu quero completo. Sensorialmente e comportamental da Alice na seletividade. Me ajude a entender essa paciente. Como a Ania, ela tem um banco de dados vasto de conhecimento de terapia alimentar, ela pode te ajudar a estudar sobre o paciente. Sabe quando você está na dúvida por que que aquele paciente não come? Então, e ela também te ajuda a entender o seu paciente. Então, vamos pedir para ela me explicar. E ela vai me explicar sobre a minha paciente. Ela vai entender de forma integrada a Alice, bioquímica, comportamental, para embasar essa seletividade. Por que que essa seletividade está acontecendo? Aí ela vai me dar neurotransmissores. Se ela busca alimentos ricos em carboidratos simples, isso pode indicar baixa serotonina, relacionada ao humor, saciedade e sono. Dopamina também é essencial, pois influencia a motivação e o prazer, que é o que afeta diretamente sua preferência alimentar. O eixo intestino-cérebro há uma forte influência no sistema gastrointestinal sobre o comportamento alimentar. Condições como desbiose, refluxo ou constipação comuns em crianças com seletividade podem causar desconfortos que traduzem em recusa alimentar aguda, mastigação reduzida, comportamentos defensivos, entre outros. O sensorial, ela tem uma hiperatividade tátil gustativa, falha na discriminação visual, sistema vestibular desorganizado. Comportamental, ela como comportamento como expressão de dor, neurônio, espelho e vínculo terapêutico e crenças parentais. E aí ele me faz um resumo integrado disso tudo. Claro que eu não tô lendo, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Mas para você dar uma entendida nisso. Tá, vamos dizer que eu não sei pode impactar tono postural, dificultando o uso de talheres, postura na mesa, numa linha hiperreativa. Não, vamos ver aqui. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Falha na discriminação visual. Eu sei lá o que que é falha na discriminação visual? Não sei o que que é isso. Vamos dizer que eu não sei. Me explique melhor. Porque eu não sei o que que é. Você estuda, você aprende com a Ania. E aí ele vai me falar, o que que é isso da prática? Não reconhece, percebe o prato como bagunçado, evita os alimentos misturados, prefere alimentos monocromáticos unidos reconhecidos. Exemplo com comida, alimentos separados no par, formas simples e reconhecidas, diagnóstico e manejo, trabalhar apresentações visuais, estimular o reconhecimento visual. Então aqui ele me faz aqui, ó. E ele ainda faz pergunta no final. Se quiser, posso montar uma atividade terapêutica focada em discriminação visual adaptada para Alice. Aí eu posso pôr. Quero. Ela vai montar. Perfeito. Detetive dos alimentos. E aí ele vai falar aqui sobre o detetive dos alimentos. O que que é necessário, o que que vai fazer, como executar. Ele me dá tudo o que eu preciso. Tá, já fez tudo. Quero que você
faça um encaminhamento para a psicóloga, para trabalhar a parte comportamental. Ele vai fazer a devolutiva. Ela faz relatório para a escola, encaminhamento para outros profissionais, anamnese, devolutiva, muita coisa que vai poupar o seu tempo. E aqui ela vai colocar tudo sobre a paciente, ó. Breve histórico, objetivos do acompanhamento psicológico, observações adicionais. Se desejar, posso gerar esse documento formatando em PDF para impressão ou envio. Deseja? Eu prefiro copiar e colar lá no Canva porque eu coloco no meu receituário, mas eu posso gerar um PDF também. Isso aqui, gente, é uma mão na roda. E aí, eu também tenho a Ania, criadora de conteúdo, que ela vai te ajudar a criar carrossel, criar stories, criar linha editorial para o mês inteiro. E ela também foi treinada em terapia alimentar, então esses posts ficam muito mais específicos. Para de você ficar tendo dificuldade de criar. Outro dia eu fui testei também, sabe o quê? Pedi para ela criar um e-book para os pais sobre, aqui na Ania, criadora de conteúdo, um e-book sobre seletividade alimentar para criar nível de consciência. Uma isca para utilizar lá no Instagram e eu vender para os pais. Então, o céu é o limite. Lá dentro do curso, eu te explico muito mais funções da Ania, mas eu tinha que trazer aqui para vocês conhecerem quais eram essas funções, né? Então, sabe aquela devolutiva que você demorava 40 minutos? Agora você faz em 5. A gente vai voltar lá naquela Ania que a gente estava antes, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Porque fica salvo. Você vai fazendo isso para cada paciente, você vai tendo uma fichinha de cada paciente seu, e aí a cada sessão você vai evoluindo esse paciente. Você não precisa mais ter dificuldade, ai, o que que eu vou fazer com esse paciente? Terminou a sessão? Faz a devolutiva. Na próxima, depois da devolutiva, você já planeja a próxima sessão baseada em como foi a resposta da criança. Então, gente, isso é uma otimização de tempo danada. Eu posso pedir agora, com todos os dados da Alice, por favor, crie um relatório para eu enviar para o plano de saúde. Eu não preciso nem ficar pensando horas, mas ela faz. Só que a gente tem que lembrar que isso é uma inteligência artificial. Claro que vocês não é copiar e colar, vocês têm que ler as informações que está escrito, se é necessário modificar alguma coisa. Mas aí ficou muito mais fácil a vida, olha só. E ele me fala a justificativa para a terapia alimentar, o que que eu preciso fazer. Eu posso trabalhar N possibilidades aqui, tá? Então, sabe aquele planejamento de sessão que você ficava a noite inteira pensando o que que você ia fazer no outro dia para o paciente? Agora é questão de clicar, adaptar e aplicar ao seu paciente. O conteúdo que você procrastina, que seu Instagram parece o Roberto Carlos, ou aparece uma vez por ano no especial. Isso não pode. O seu Instagram é sua vitrine, ele tem que estar atualizado. Então, ela também vai te ajudar isso. Então, em um café da manhã, você cria 15 posts e agenda do mês inteiro. Esse que é o poder de ter esses robôs trabalhando para você, enquanto você cuida do que realmente importa, que são os atendimentos. Então, você vai conseguir criar devolutivas clínicas assim que o atendimento terminar, com qualidade e técnica, planejar sessões assim que tiver os dados da criança, sem travar ou improvisar, que é pior ainda, gerar conteúdos profissionais para sua rede, que falem a língua da terapia alimentar. Afinal de contas, o seu cliente nunca entende o que é terapia alimentar. Ele ainda acha que é brincar de comidinha. Organizar a sua rotina para aplicar os primeiros passos de forma leve, sem estresse. E tudo isso sem depender de ninguém, sem virar escrava de tecnologia, porque é tudo muito simples, tá? Então, a gente é, a gente tem que entender que a gente tem que hoje otimizar o nosso tempo, deixar as tarefas mais simples. Então, esse, é isso aqui que eu te mostrei. Então,
que que você vai ter o que que você vai receber ao entrar no consultório automatizado? Acesso completo do curso, onde eu explico passo a passo como utilizar a ferramenta. Aqui eu só dei uma leve demonstrada para vocês, mas lá dentro eu mostro passo a passo, desde a abertura da Ania até a utilização. Então, 3 robôs funcionários prontos para usar, né? Sem precisar instalar nada, nem fazer configurações complicadas, porque nós já fizemos isso para vocês. Aplicações clínicas reais, com exemplos voltados para cada área de nutri, fono, TO e psicólogas que atuem com terapia alimentar. Além disso, a gente tem alguns bônus exclusivos, como o robô de WhatsApp, que é a Ania, vendedora, que ela foi treinada com spin selling, tá? Templates de devolutivas para você só copiar e colar a sua devolutiva, suporte durante essa jornada para você não travar. Então a gente tem a comunidade inteligente que fica eu e o Douglas, que é o desenvolvedor da Ania. Então, o Douglas desenvolveu a Ania para funcionar e eu dei o suporte técnico para a Ania. E você tem nós dois ali à vontade, 24 horas, respondendo vocês sobre como melhor otimizar a sua funcionalidade. Tá com dúvida? Coloca na comunidade inteligente que a gente vai estar ajudando vocês. Então, esse suporte, principalmente em início de utilização de ferramenta, é muito importante, tá? Então, é um combo completo para transformar a sua rotina clínica, com leveza e até mesmo mais autonomia. Agora pensa comigo. Para ter a mesma ajuda que esses robôs te oferecem, você precisaria de pelo menos 3 funcionários. Uma assistente para redigir suas devolutivas, uma terapeuta alimentar para te auxiliar, para te ajudar a planejar as sessões, e uma social media para fazer a sua presença online e profissional. Isso te custaria mais ou menos 4.500 por mês. Fácil, eu estou jogando no salário mínimo, tá? Porque tem coisa aqui, por exemplo, você não vai contratar uma terapeuta alimentar para te auxiliar com salário mínimo, vai te custar bem mais, tá? Então, mas você tem tudo isso organizado, testado e validado e automatizado por um valor único, sem mensalidade, sem pegadinha e sem burocracia. O acesso ao seu robô, ele é vitalício. Depois de instalado no seu computador, você não precisa pagar uma nova chave, um novo acesso. E durante esses 12 meses, se tiver qualquer atualização, você vai receber a atualização sem qualquer custo. Ah, encontramos algum erro, encontramos alguma funcionalidade que podemos melhorar. Você tem acesso. Agora imagina se você fosse contratar esse pacote de forma avulsa. Como que seria? Vamos pensar. Um curso de IA clínica, mais ou menos uns 1.200. Robô personalizado. Você está pagando aí para fazer um robô personalizado de 2.800 a 6.000 reais, tá? Template pronto, uma design ia cobrar aí uns 300 reais. Robô de WhatsApp, mais pelo menos uns 250. Suporte comunidade, tem comunidade aí cobrando 497 para ter suporte por mês. Isso dá um total real aí de 5.000 reais, mais os 4.000 e pouco, de 4.500 de funcionários. Só aí você já está ancorando em 9.500. Imagina! Mas você não vai pagar isso e nem metade disso, o que é mais importante. Então, agora imagina comigo: você chega no consultório, abre seu computador, sua devolutiva já está 80% pronta, suas sessões da semana já estão organizadas, seu Instagram com conteúdo profissional agendado e você sente, ó, que tá com a sua rotina pelo controle, sem estresse, sem peso, sem cobrança interna. Você fecha aquele dia com assim aquela coisa. Ufa, completei o dia, o dever foi cumprido. Com a energia para viver a sua vida e não ficar pensando em burocracia. E com orgulho de estar atuando de forma profissional, leve, eficiente e ética. Esse cenário é o que te separa daqui a poucos dias, tá? Porque basta dar o primeiro passo. Então, um aviso importante: esse pacote completo com todos os bônus só está disponível nesse período de lançamento, nessa fase inicial da Ania. Então, depois o robô de WhatsApp, os templates, eles vão sair do ar. Então, você vai ter que pagar a parte. Além disso, quando o número máximo for atingido, as inscrições vão encerrar sem previsão de reabrir, tá? Então, se você sente que essa solução, que a sua rotina precisa, não deixa para depois.
porque você vai estar atrasando ainda mais seu consultório. Então, para você ter o acesso ao curso, aos 3 robôs e todos os bônus de lançamento, você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 35,70. Minha gente, é menos do que um hambúrguer por mês. Você gasta isso numa sentadinha para tomar um café com pão, com manteiga, dependendo do lugar. E imagina isso, somente isso, para você ter acesso a essa maravilha que é a Ania. Ela é o meu bebezinho atualmente. E assim, a gente tem colhido muitos resultados positivos da Ania. E a gente sabe, eu tenho certeza do que eu tô falando para vocês. Que eu uso na minha prática. Otimizou o meu tempo. Vocês têm que entender que eu vivo a loucura de ter 2 empresas e mais 2 crianças em casa. Então a pessoa estava quase surtando. Então eu entendo que vocês também precisam de livro desse prazo, tá? E se vo... Eu tenho certeza que vai funcionar para você. E você tem 7 dias para você pedir reembolso, mas eu tenho certeza que você vai se apaixonar, como todo mundo está apaixonado pela Ania, tá? Então, bora transformar sua rotina de uma vez por todas. Clique aqui agora, ativa seus 3 robôs e vamos viver uma vida mais leve. Eu te espero lá dentro do consultório automatizado, que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida clínica.